Paz do Senhor, alunos. Vamos iniciar agora o nosso terceiro vídeo de panorama do Antigo Testamento, Pentateuco e livros históricos. Esperamos que todos tenham tido aí um bom final de ano, umas ótimas festas e que Deus possa continuar abençoando a cada um de vocês. Na última aula nós falamos no panorama do Antigo Testamento até o livro de Reis, primeiro e segundo Reis. E nesta aula nós vamos encerrar o nosso panorama dos livros históricos, do Pentateuco, livros históricos, não fazendo um estudo aprofundado sobre o assunto, porque vocês sabem que a nossa matéria é de panorama do Antigo Testamento. Portanto, panorama é uma visão geral, uma visão panorâmica, o nome já diz, uma visão superficial sobre cada livro, destacando o autor, a autoria, a data, o tema do livro e deixando para que cada um de vocês faça uma análise mais aprofundada no estudo da nossa matéria. Vamos lá então para primeiro e segundo Crônicas, que é o objetivo dos primeiros livros que são objetivos da nossa matéria. Vocês têm aí o livro, por favor, tenham em mão o seu livro, uma caneta, um lápis para fazer suas anotações e a Bíblia Sagrada, porque no final deste estudo de primeiro e segundo Crônicas, nós estaremos então lendo, assim, fazendo uma leitura superficial, uma leitura panorâmica, de cada capítulo de 1º e 2º Crônicas. Página 111 do livro. Você vai ter lá 1º e 2º Crônicas, sua importância. Como já podemos notar, os livros que compõem a seção histórica do Antigo Testamento são de elevada importância. Por esta razão, temos dedicado um espaço para elencar as principais razões disso, assim como faremos aqui no que diz respeito aos livros das crônicas. Podemos iniciar com as palavras de Stanley Ellison, que escreveu: a apresentação de crônicas não é uma mera repetição, mas um amplo estudo da história de Israel. Os livros enfatizam a soberania e o domínio de Deus sobre os interesses do seu povo, a fim de cumprir seus propósitos, apesar dos impulsos humanos. Tudo o que encontramos registrado nos livros das crônicas trata-se de uma espécie de base para a reconstrução do que viria a ocorrer no país, além de outros dois aspectos, que são a nova adoração no templo e o profético que apontava para a vinda do Messias. Em outras palavras, sem estes livros ficaríamos sem o enriquecimento histórico que ele nos proporciona. Essas informações são suficientes para percebermos a importância dos livros das crônicas. Veja, a importância do livro de crônicas aqui, que nós relatamos, é porque nos livros de 1º e 2º Reis, nós estudamos lá desde a unção do novo rei, a separação do primeiro rei de Israel, Saul, depois a derrocada de Saul, sua decadência, e então o estabelecimento do trono de Davi, do reino davídico, e em sequência nós encerramos com a vinda de Salomão, a grandeza do templo e da construção que ele fez, e até o fim do reinado de Salomão. Então vejam que nós encerramos uma parte importante, que foi o estabelecimento da monarquia em Israel. Da monarquia em Israel. E aí, depois da monarquia, vem o período da divisão entre o norte e o sul. As 12 tribos do norte, com capital em Samaria, chamado Reino de Israel, e as 2 tribos do sul, Judá e Benjamim, chamados agora de Reino do Sul, ou com a capital em Jerusalém.
Então vemos que ali foi o início, nós chegamos aqui num período em que a história nos mostra o que aconteceu no norte e o que aconteceu no sul, que levaram o povo de Deus ao cativeiro assírio, no caso norte, e o cativeiro babilônico, no caso sul. Cativeiros estes que vão mudar para sempre totalmente a história de Israel. Israel é um antes e o outro depois do cativeiro, do exílio babilônico. Importante que no cativeiro babilônico, isso é importante dizer porque no cativeiro babilônico mudou-se a língua de Israel, instituiu-se a sinagoga, instituiu-se ali a leitura da palavra de Deus, né, na sinagoga, a identidade deles como nação de Israel, o aspecto messiânico da promessa de um Messias para a restauração do reino de Israel. Surgiram os escribas, que é aqueles que copiavam a lei, né, para que todos pudessem ter. Surgiram mais tarde, depois também, ali os saduceus. Mais tarde surgem também os fariseus. Então, mas tudo tem um início no cativeiro. No cativeiro é mudado, Israel passa por uma mudança nunca antes vista. E a principal mudança de Israel ali é que é banido para sempre da vida do povo a idolatria. Mas antes que isso aconteça, né, nós vamos estudar o que levou o povo de Deus ao cativeiro. O que aconteceu com o norte, o que aconteceu com o sul, porque são lições muito importantes. Então nós iniciamos aqui com 1 Crônicas. Qual é o tema de 1 Crônicas? A soberania de Deus demonstrada ao estabelecer o trono de Davi. Porque no primeiro livro de Crônicas é uma repetição de reis, né? E já o segundo livro de Crônicas é a fidelidade de Deus ao corrigir a posteridade de Davi. Ou seja, os outros reis que vão suceder Davi, Deus é fiel ao corrigi-los no cativeiro. Então, vamos lá para o livro. O tema, como já vimos aí, 1 Crônicas. Em 1 Crônicas, somos colocados diante de uma grande verdade a respeito do caráter de Deus. O tema central desse livro é a soberania de Deus demonstrada ao estabelecer o trono de Davi. Em 2 Crônicas, o tema é a fidelidade de Deus ao corrigir a posteridade de Davi. A autoria do livro, né? A autoria provavelmente escrito por Esdras, que era escriba. No livro diz: embora sejam considerados anônimos, principalmente porque não há registros diretos em nenhum dos livros, a tradição hebraica atribui sua autoria ao sacerdote Esdras. Na opinião de Donald Turner, esta é uma corrente segura, conforme ele escreve. A tradição atribui os livros de crônicas apenas de Esdras, e é bem provável que seja verdade. De que foram escritos depois do regresso da Babilônia, se verifica em 2 Crônicas 36, 22 e 23. Então, os livros de 1 e 2 Crônicas foram escritos depois do cativeiro. Versículos esses que são repetidos em Esdras 1, 1 e 2. O conteúdo também apoia a ideia de que Esdras tenha sido seu autor, porque veio a Jerusalém juntamente com um segundo grupo de judeus que saíram da Babilônia, com o propósito expresso de restaurar o culto e fomentar uma reforma religiosa em Judá. Portanto, ainda que não possamos afirmar categoricamente, é possível acreditar que, muito provavelmente, o autor dos 2 livros de crônicas tenha sido Esdras, o sacerdote. Porém, há uma corrente que acredita que esses livros, como os de Reis, foram escritos pelos cronistas. A data, de acordo com estudos e pesquisas em torno dos registros de 1 e 2 Crônicas, a escrita desses livros se deu logo após o retorno do exílio, justificado pelo contexto do fundo teocrático, ou seja, do fundo teocrático, quer dizer, do governo de Deus,
para as exortações de Esdras e Neemias. Robert Sawyer contribui mais uma vez conosco ao escrever. Os livros tratam da história dos hebreus até o final do cativeiro e da restauração com Ciro. Estes fatos exigiram uma data do pós-exílio. Por exemplo, com base em 2 Crônicas 36 e 25, teria que ser, obviamente, após a época de Jeremias. Se devido à linguagem, estilo e ponto de vista histórico, Esdras for aceito como autor dos livros, teriam que ser do final do século V a.C. W. F. Albright defende a autoria de Esdras e fixa a data entre 400 a 350 a.C. Com esses dados históricos, que são frutos de pesquisas confirmadas, podemos fundamentar nossa análise dentro desse período, que nos ajudará no objetivo de compreendermos a mensagem central desses livros. Os objetivos: objetivo histórico e objetivo teológico. O objetivo, histórico. O livro das Crônicas são conhecidos pelas suas longas listas de genealogia, que além de apresentar uma preparação para a vinda do Messias, também cumprem o propósito histórico de conectar os judeus que retornaram do cativeiro e como se deu a vida da nação antes da queda do reino. Além disso, esses livros objetivam registrar como ocorreu a oficialização dos que trabalharam no templo, como os sacerdotes, os levitas, os cantores, os porteiros e todos os demais funcionários. A partir do que alguns estudiosos afirmam, Turner destaca que os livros das Crônicas assumem um papel histórico profético de Judá, principalmente porque eles são escritos sobre a perspectiva dos profetas e da religião, com um destaque menor à área civil do reino. Portanto, diante disso, podemos afirmar que, do ponto de vista histórico, o objetivo do livro das Crônicas é fornecer fundo dessa natureza ao seu aspecto profético e religioso, isto é, a partir da perspectiva de Deus. Então, o objetivo histórico aqui é fornecer um pano de fundo, da situação da nação no aspecto profético e religioso a partir da perspectiva de Deus. Ou seja, como estava a nação no campo religioso, na visão de Deus antes do cativeiro. É o objetivo histórico. E o objetivo teológico dos dois livros é amplo e significativo. Contudo, de forma panorâmica, ele pode ser analisado e apresentado em contraste com os livros de Samuel e de Reis. Por exemplo, os livros das Crônicas encorajam mais do que castiga, estimulando a lealdade ao invés da culpa. Além disso, esses livros não enfatizam a idolatria, mas trata do problema da indiferença espiritual. Outro destaque importante é a ênfase ao serviço sacerdotal, mesmo porque o conteúdo desses livros giram em torno de exortações sobre a natureza, os métodos, os propósitos da adoração no templo. Portanto, estes livros servem como um manual litúrgico, isto é, como meio para que a adoração do povo fosse agradável a Deus e, consequentemente, aceita. Então, esse é o objetivo teológico, Apresentar um manual litúrgico, ou seja, um manual do culto, de como devia ser o culto, a adoração, para que fosse agradável a Deus e aceita por Ele. Então, o objetivo teológico é esse: fornecer uma liturgia para Israel do culto que o Senhor exigia deles. Muito bem. E agora você tem no livro um esboço de 1º e 2 Crônicas, Em 1º e 2 Crônicas. E agora eu gostaria que você tomasse a sua Bíblia e nós vamos fazer também uma leitura aqui, dando destaque aqui aos capítulos de Crônicas. Veja que o primeiro livro das Crônicas
ele tem aí a genealogia desde Adão até Noé. Depois continua a genealogia nos capítulos 3, 4, né? 5, 6, até a genealogia de cada um dos descendentes de José. Então, mostrando aí a linhagem, né? E agora, no capítulo 10, rapidamente, ele fala da morte de Saul. Ele repete, o livro de 1 Crônicas repete de novo, né? Repete o que o Reis apresenta, a morte de Saul, Davi ungido rei no capítulo 11, capítulo 11, 12, falando sobre Davi, a aliança dele com Irão, né? O episódio da arca na casa de Obed-Edom, ação de graças e cântico de Davi quando a arca é restaurada, a oração de Davi, e rapidamente, no capítulo 18, já tem aí as últimas vitórias de Davi, né? 18, 20, o episódio da numeração do povo, capítulo 21, que Deus o castiga. E aí no capítulo 22, Davi já está fazendo preparativos para a construção do templo, né? Na chegada da arca, na construção do templo. Agora, a partir do capítulo 24 é importantíssimo, porque é o próprio rei Davi que divide os levitas, os sacerdotes em 24 turnos, estabelece os cantores, os trabalhadores, os porteiros no capítulo 26. Aqui já estamos falando sobre o culto, é o manual litúrgico que nós falamos. Os oficiais, a guarda do tesouro, os tesoureiros, né? Davi exortando os príncipes, o rei Salomão, Davi dando ao seu filho o desenho do templo, porque Deus disse para ele que ele não seria o construtor. E encerramos, né, as ofertas que o povo traz para a construção do templo no capítulo 29. Em 2 Crônicas, nós já temos aqui, no último capítulo 29 de 1 Crônicas, a morte de Davi, a passagem do seu trono para Salomão. Aqui começa a coisa a iniciar a decadência de Israel. Aí começa a construção do templo, o altar, né? a oração de Salomão. Então, o trabalho de Davi, o governo de Davi, a revolta. No capítulo 10, a revolta das 10 tribos, né? Já estão se revoltando, já aqui já estamos no princípio da revolta por causa dos altos impostos que Salomão cobrava para a construção do templo. Então, já está se começando aqui a fazer a divisão, né? E depois da morte de Salomão, o seu filho toma o governo, Jeroboão, e em vez de unir o povo, ele vai para cima do povo, a divisão então, né? Capítulos 11, 14, 15, 16, a divisão. Aí já os reinos do norte, Josafá, aí a história do reino do norte, né? Então, capítulo 20, 21, a morte de Josafá. E agora os reinos dos reis do sul. O escritor vai intercalando capítulo 24, capítulo 25, uns reis pior do que os outros, alguns bons reis, outros muito ruins, não é? Capítulo 27, 28, Acás, já o reino do norte, Ezequias. Muito bem, no capítulo 30, aí Ezequias, muito bem. Aí no capítulo 32, então ocorre a invasão de Senaqueribe contra Judá e a destruição do seu exército. Por quê? Porque Deus permitiu que Senaqueribe e os assírios invadissem o reino do norte. Como ele gostou do reino do norte, né? No capítulo de número 31, Ezequias
que é afrontado por Senaqueribe, Deus responde, porque não era hora ainda do reino do sul, não era para Senaqueribe, era apenas para o reino do norte. Então aí Ezequias, depois Manassés, que foi o filho que levou a desgraça. Agora no capítulo 34, quando o reino do norte já foi para o cativeiro, aí vamos passar para o reino do sul. Capítulo 35 é a celebração da Páscoa em Jerusalém. E no capítulo 36, então, aí nós vemos os últimos dias do reino do sul. Se você ler com calma, você vai ver o que aconteceu no capítulo 36 e no versículos de número 15, 16, 17. Vai falar da subida de Nabucodonosor, o que ele fez, destruição, queimou a casa de Deus, queimou os muros, roubou o templo. E então, em rápidos versículos, ele conta uma história muito comprida, muito longa. E no versículo 20 ele diz que os que escaparam da espada, ele os levou para a Babilônia, referindo-se aqui a Daniel e seus amigos. Já no capítulo 20, no versículo 21 e 22 e 23, ele já dá um salto bem grande na história e encerra já os 70 anos, porque no 23 já é Ciro, né? Já não é mais nem o governo babilônico, já é Sírio, já é o Ciro, rei da Pérsia, que permite então a volta dos judeus para Jerusalém, para a reconstrução dos muros e dos templos. Encerrando o livro de Crônicas, nós deveríamos ir para Daniel, porque Daniel vai continuar essa história dizendo o que aconteceu lá na Babilônia enquanto Daniel estava lá. A profecia de Daniel, ele vive no governo babilônico, no governo Nabucodonosor, que foi o governo que levou para o cativeiro. Ele vive também no período sírio, né, de Ciro e Dario, no período da Pérsia, e tem uma visão do período grego, com Alexandre, do bode e do cabrito, e depois ele vê o governo de Roma também no final do livro. Ele tem a visão do carneiro e do bode, que é a Grécia, o bode é a Grécia, o bode peludo, e a visão também de um novo reino que surgiria, que seria o reino romano, o Império Romano. Então Daniel tem essa visão, vive no primeiro e segundo reinos, primeiro e segundo império, representado pelos 4 animais, o primeiro e o segundo, Babilônia e Pérsia, e tem a visão do terceiro e do quarto, que seria a Grécia e Roma. Então, no fim desse período de Daniel, lá em Babilônia, ao retorno para a Babilônia, então esse retorno seria agora o livro de Esdras. Então, entre Crônicas, segundo Crônicas e Esdras, deveremos encaixar aqui Ezequiel, né? E Daniel, porque Ezequiel foi o profeta do cativeiro, que foi levado ao cativeiro, né, que viu o cativeiro, e Daniel, que viveu na Babilônia por muito tempo, provavelmente não tenha voltado vivo, na época do retorno ele não estivesse vivo, por isso não retornou para Jerusalém. E agora o livro de Esdras, né? Portanto, encerramos aqui Crônicas. Passemos então para Esdras e Neemias. Muito bem, vamos lá então para a página de número 121, enquanto eu vou pegar uma água. Página 121 do nosso livro, Neemias e seu tema, sua importância. Esdras e Neemias e sua importância. Aliás, é a página número 119. 119, não 121. Vamos lá. Nessa sessão estudaremos os livros de Esdras e Neemias conjuntamente.
Primeiro porque originalmente, tanto no hebraico quanto no grego, na Septuaginta, né, que é a tradução do Antigo Testamento do hebraico e aramaico para o grego, feita por 70 sábios em Alexandria, nós não temos ali a divisão deles, é um livro só. Tratava-se de um mesmo texto, então na Septuaginta trata-se de um mesmo texto, sobre o título Os Livros de Esdras. A primeira edição em que eles aparecem separados foi na Vulgata Latina, que foi feita por Jerônimo por volta de 400 anos depois de Cristo, vindo mais tarde a ser aceita assim nas escrituras hebraicas. Além disso, esses dois livros possuem objetivos correlacionados, e a respeito disso podemos ler nas palavras de Stanley Ellison. Historicamente, foram escritos para completar a história de Israel registrada em crônicas, desde o começo até o cativeiro em 586. A história da volta de Israel do exílio era necessária para demonstrar ao povo que a aliança estava sendo mantida pelo Senhor ao cumprir-se a promessa da volta. O que lemos acima trata-se de um objetivo que pode ser encontrado tanto no livro de Esdras como no livro de Neemias. Portanto, estudaremos esses livros juntos e naquilo que for necessário separaremos para uma melhor compreensão. Então vamos lá. A importância de Esdras e Neemias. A importância desses livros pode ser identificada de diversas formas, mas nenhuma supera o papel que eles cumprem. Qual é o papel? Expor um período crucial, não somente para a nação de Israel, mas principalmente na preparação para a chegada do Messias, e muito especialmente no que diz respeito à reconstrução de Jerusalém e do templo. Donald Turner diz: o propósito do Senhor ao fazê-los retornar da Babilônia a Jerusalém era prepará-los para a vinda de Jesus Cristo, o Messias prometido. Trouxe-os de conformidade com os relatos encontrados nos livros de Esdras e Neemias e os impulsionou a confrontar os perigos e as circunstâncias até que foram terminados o templo e os muros de Jerusalém. Não descansaram enquanto o culto não foi restabelecido, enquanto os sacerdotes levitas e o coro não de forma permanente organizados. Deixa eu voltar aqui. Não descansaram enquanto o culto não foi restabelecido, enquanto os sacerdotes, levitas e o coro não foram novamente organizados. Leram e ensinaram a lei de Moisés, voltaram a celebrar as festas religiosas e ofereceram sacrifícios diários conforme a antiga lei. Com a exposição acima, é possível notar a grande relevância desse livro e o quanto se mostra indispensável para uma boa e correta compreensão do momento histórico que marcou a restauração do Templo e de Jerusalém, como parte do processo preparatório para a vinda do Messias e o cumprimento do seu propósito. Portanto, podemos seguir em nosso objetivo de estudarmos o livro de Esdras. Veja então a importância de Esdras e Neemias é para mostrar como foi o retorno dos primeiros judeus para Israel depois do cativeiro, para a reconstrução dos muros e da aliança com Deus. Temas. O tema de Esdras. Sobre o tema central do livro de Esdras, podemos afirmar que é o retorno de Israel para o retorno de Israel do exílio para a reconstrução do templo para que pudesse adorar a Deus, né? Adorar a Deus. Para Demarai, o principal tema desse livro é a demonstração da fidelidade de Deus na restauração de Judá e Jerusalém, depois da transformação operada por meio do exílio, além da apresentação de uma nova geração que estava pronta para viver um novo tempo. Então vamos lá, a demonstração da fidelidade de Deus na restauração de Judá e Jerusalém. É o tema de Esdras. O tema de Neemias. O tema central de Neemias é a reconstrução dos muros e renovação da aliança.
Evidentemente que a íntima relação entre este livro e o de Esdras coloca seus respectivos temas lado a lado, cumprindo o propósito de um complementar o outro. E crê-se, que esses dois livros também foram escritos por Esdras. Conforme já vimos, o sacerdote Esdras é considerado o autor de 1ª e 2ª Crônicas, e da mesma forma é atribuído a ele a autoria do livro que carrega seu nome, assim como de Neemias. Stanley Ellison nos fornece uma grande e importante informação acerca das fontes usadas por Esdras. Supondo que Esdras seja o autor compilador, o seguinte material foi usado: as memórias de Esdras, evidência baseada no fato de serem usadas a primeira e a terceira pessoa, as memórias de Neemias, pelo fato de ser usada a primeira pessoa. Foram também utilizados outros documentos e catálogos oficiais, como se torna evidente nas seções de Esdras 4, de 7 a 6, versículo 18, e em Esdras 7, de 12 a 26, escritas em aramaico, a língua oficial na época para a correspondência internacional. Veja que eu falei que o cativeiro foi tão importante que deixou marcas enormes em Israel, que até a língua deles foi mudada, não mais o hebraico, mas agora eles falavam já o aramaico. Com essas informações a respeito da autoria desses dois livros, assim como das fontes usadas por Esdras, estamos em condições de avançarmos na nossa análise panorâmica desse livro. A data do livro. Como a autoria desses livros tem sido dedicada a Esdras, devemos partir do princípio de que, junto de Neemias, o autor cumpriu seu ministério durante o reinado de Artaxerxes I, que era chamado Assuero, E por esta razão, a escrita dos livros de Esdras e Neemias deve ter ocorrido no fim desse período. O período histórico coberto por esses dois livros cobre um tempo de mais de 100 anos, ou seja, desde o retorno de Zorobabel, que foi o primeiro, o príncipe, que retornou para Jerusalém, até o último retorno de Neemias, depois de 432 a.C. E os objetivos históricos e teológicos. Objetivo histórico, nós já vemos aqui. Do ponto de vista histórico, o livro de Esdras cumpre o propósito de registrar o retorno do povo para a reconstrução do templo, conforme o Senhor havia prometido pela instrumentalidade de Jeremias. Jeremias falou sobre isso, do retorno do povo. Está lá em Jeremias 29 e Esdras 1:1. O livro de Esdras dá continuidade ao que os últimos 2 versículos de Crônicas registram, dando detalhes da construção do templo e da restauração do culto. Veja que Esdras 1:1 diz: no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino. E nesse pregão ele dá autorização para o retorno, Ciro, que tinha um companheiro Dario, que Dario era o rei lá da ocasião de Daniel da Cova dos Leões. Dario provavelmente morreu numa das batalhas e Ciro tomou então o governo de todo o império. Muito bem. Agora o esboço objetivo teológico. Diante dos objetivos históricos de Esdras e Neemias, é possível perceber que, dentro de uma perspectiva teológica, esses livros visam apresentar o interesse de Deus em demonstrar partes importantes de seu caráter, que são eles a sua fidelidade, porque ele prometeu que restauraria o povo, a sua justiça, porque ele agiu de forma justa, dando a cada um aquilo que ele merecia, e a sua misericórdia, quando o Senhor deixou de castigar o povo porque o amava. Sua fidelidade é demonstrada num cumprimento de suas palavras, dita por meio de seus profetas. Sua justiça é evidenciada na disciplina aplicada ao seu povo. Deus não passou a mão na cabeça do povo, com a intenção de punir o erro e também de transformá-lo. E sua misericórdia pode ser notada na nova chance dada ao seu povo
para que retornasse a Jerusalém, pudesse reconstruir seus muros, o templo, assim como o culto ao Senhor pudesse ser restaurado. Esses dois livros deixam claro o interesse de Deus em permanecer envolvido com a realidade do seu povo. Isso é bem interessante, isso pode cair numa prova, né? De que forma os dois livros demonstram a fidelidade, a justiça e a misericórdia. Como a fidelidade é demonstrada, como a justiça é provada e como a misericórdia foi também dada ao povo de Deus. E por fim, temos aí um esboço que vocês devem aproveitar e ler para o entendimento correto, numa visão panorâmica deste livro. E agora, na página de número 127, nós vamos passar para o último livro da nossa matéria, né? Que é o livro de Esther, que narra um acontecimento que durante o período em que o povo estava retornando por ordem de Ciro. Esther é uma das festas, né? Até hoje é uma das festas mais importantes do povo hebreu, é a festa do perdão, a festa do Purim, uma das 3 grandes festas de Israel. Até hoje eles comemoram esse livramento que Deus deu ao povo através de Esther. Vamos lá para o livro de Esther, página 127. Chegamos ao livro de Esther, o último da seção dos chamados livros históricos. Um dos comentários mais comuns sobre este livro repousa sobre o fato de que o nome de Deus não aparece de nenhuma forma, embora o seu cuidado e sua providência em favor do seu povo podem ser notados em todas as páginas desse belíssimo livro bíblico. É interessante isso, o nome de Deus não aparece em nenhum momento nesse livro, mas vemos Deus agindo nos bastidores de todo este acontecimento. O título deste livro firma-se sobre sua figura principal, que é Esther, nome persa, né? Para aquela que significa estrela, e Hadassah, que é o nome judeu, que significa murta, que é uma flor. Outro dado importante deste livro é que ele é um dos 2 únicos que carregam o nome de uma mulher. Ruth era uma gentia enviada para o meio do povo judeu, e Esther uma judia enviada para o meio dos gentios. Interessante, não? Com essas informações preliminares, podemos caminhar para a parte de nossa análise panorâmica de Esther. Sua importância. A principal importância do livro de Esther está em seu compromisso em registrar um momento significativo na história dos judeus, em que seus inimigos promoveram grande perseguição para destruí-los, mas Deus agiu impedindo a destruição do seu povo. O tema. Como temos visto, o livro de Esther apresenta-nos, com clara evidência, o cuidado de Deus com seu povo, estendendo-lhe a mão para salvar e proteger. Por esta razão, o livro de Esther tem recebido o tema de o permanente cuidado de Deus de Israel durante a sua dispersão. Então veja, irmãos, o livro de Esther narra um dos acontecimentos em que não vemos o nome de Deus no livro, mas também não vemos o nome de Satanás. Mas entendemos que ali foi uma obra de Satanás que tinha intenção de destruir o povo de Deus para que ele não retornasse para Jerusalém, não reconstruísse o muro e o templo, e nesse retorno não houvesse uma família que iria dar origem ao Salvador da humanidade. E Deus dá o livramento ao povo. Vemos uma obra ali de Satanás, ardilosa, mas o triunfo da vontade de Deus sobre este plano maligno de destruição do povo. A autoria do livro é atribuída também a Esdras e Neemias. O livro de Esther é mais um dos livros bíblicos em que não se pode afirmar quem o escreveu. No entanto, há linhas que defendem Esdras e Neemias como possíveis autores. E a corrente mais comum é de que tenha sido Mardoqueu, embora o último capítulo desse livro pareça contrariar essa teoria. Então aí a autoria é Esdras ou Neemias, ou até mesmo
Mardoqueu. Então, a data desse livro é por volta de 483 a 473 anos antes de Cristo. Não é? Os acontecimentos registrados no livro cobrem o período que vai desde 483 a 473 a.C. e são paralelos aos episódios contados nos capítulos 6 e 7 de Esdras. Sobre a data em que se tem atribuído a escrita do livro de Esther, podemos contar mais uma vez com o auxílio de Stanley Ellison, que escreveu: deve ter sido logo após a morte de Xerxes, ou Assuero, em 465, quando seus relatórios foram completados no livro da História das Crônicas dos Reis. O objetivo, histórico e teológico. O livro de Esther, do ponto de vista histórico, visa o encorajamento dos judeus que haviam se dispersado em clara demonstração da presença do Senhor com seu povo. Além desse objetivo histórico, esse livro explica também a origem da importante festa judaica denominada Festa do Purim, que é do perdão, celebrada pelos judeus no dia 15 do mês de Adar, que é março. Então está aí o objetivo histórico. E o objetivo teológico, em íntima relação com o objetivo histórico do livro, o objetivo teológico visa reafirmar o interesse e o envolvimento de Deus com o seu povo, muito especialmente no sentido de preservá-lo, providenciando o necessário para a manutenção de sua existê. Somado a isso, temos ainda a explicação da origem e significado da festa de Purim, que é extremamente importante aos judeus da dispersão. Então veja, quando na primeira parte aqui do objetivo teológico, Deus trabalhou na manutenção, providenciando o necessário para a manutenção da sua existência, porque se o povo fosse destruído, eliminado ali, não haveria a família para dar origem ao Redentor da humanidade. Em linhas gerais, o livro de Esther apresenta-nos uma face importante do caráter de Deus, que é a providência. Com isso, podemos avançar para o próximo ponto do nosso esboço, nosso estudo, e veremos como os acontecimentos desse livro estão esboçados. Aí você vê o esboço do livro de Esther, os judeus em perigo, Vasti é deposta, Esther é escolhida, a maldade de Amã, os judeus são protegidos, Mardoqueu é honrado, Amã enforcado, os judeus recebem maior respeito e Mardoqueu protege o povo. O trabalho de Esther foi livrar o povo da morte. A intervenção de Esther não anulou a lei que obrigava a matança dos judeus. Mas a lei dizia que os judeus não poderiam se defender. E a intervenção de Esther foi para que os judeus se defendessem e poucos judeus morreram por consequência desta lei. Portanto, encerramos aqui esta aula, onde nós falamos sobre os livros de Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Eu gostaria que você lesse novamente cada um desses pontos do seu livro, e estudasse aí, porque eu vou enviar no grupo, daqui a pouco, na próxima semana, o questionário com algumas perguntas, e no próximo vídeo que vou gravar, eu vou fazer a correção deste questionário e também alguns comentários sobre esse assunto tão importante que vai desde Gênesis até o livro de Esther. É bastante assunto, muito importante para que nós possamos entender e compreender tudo aquilo que Deus tem para nós no Antigo Testamento. Praticamente todo o plano de Deus no Antigo Testamento está no Pentateuco, ou livros históricos, que ele conta desde a origem, a criação de todas as coisas, a escolha a chamada de Abraão, o povo que vai para o Egito, o livramento do Egito, a saída do povo, o êxodo,
os 40 anos no deserto, a chegada na Terra Prometida, o estabelecimento da Terra Prometida, o período dos juízes, o período dos reis, e depois ali o período das 12 tribos divididas, norte e sul, o período do cativeiro assírio, o período do cativeiro babilônico, depois a restauração, o retorno depois de 70 anos, Esdras a reconstrução, Neemias a reconstrução, Esther o livramento, e encerramos esse período histórico ali, porque agora aqui, nessa linha de estudo, vamos apenas encaixar os livros poéticos, que são do período dos reis, os livros proféticos, que vão de reis até o fim de Esther, né, depois de Neemias, que são os profetas que profetizaram antes do cativeiro, durante o cativeiro e após o cativeiro, que são Ageu, Zacarias e Malaquias. Portanto, bom estudo para vocês. Eu espero que vocês tenham aprendido, aproveitado esse período das nossas aulas, e na próxima aula nos vemos na correção do nosso questionário. Fiquem com Deus, que o Senhor abençoe a cada um de vocês. Bom estudo.